Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre o fruto do Espírito. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo de introdução à série, vai ver lá, dá uma pausa aqui e dá uma olhada lá que está muito interessante. A gente faz uma introdução, uma visão panorâmica sobre aquilo que significa o fruto do Espírito na vida do cristão, de acordo com a palavra de Deus e diversos textos da Bíblia aí, tá? Então, compartilhe com seus amigos e vamos aqui para o nosso vídeo. O ponto que nós vamos abordar aqui nesse vídeo é que o fruto do Espírito ele é uma obra soberanamente divina, uma obra totalmente e somente divina. É uma obra do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Não vem ao nosso esforço, não é um resultado do nosso esforço, mas ele é um resultado da habitação, da ação e da transformação de Deus em nossas vidas. Lá em Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo ele fala aos cristãos, a partir do versículo 9 ele diz assim: e também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, é interessante ele ressaltar que esse fruto da justiça, que também já é uma outra nomenclatura aqui para o fruto do Espírito, aqui no Novo Testamento, esse fruto de justiça que Paulo tanto orava para que eles manifestassem, não viria por meio do esforço dele. Paulo não está mandando eles se esforçarem, para que eles pudessem a cada dia se esforçarem, a cada dia eles terem alguma fórmula secreta para que pudessem manifestar ou imprimir, por assim dizer, esse fruto do Espírito em suas vidas, esse fruto da justiça, serem justos diante de Deus. Mas na verdade esse fruto ele é mediante Jesus Cristo, ou seja, ele é por meio de Jesus Cristo. O fruto do Espírito ele nada mais é do que a nossa identificação com Cristo. Assim como a salvação, ela não vem do nosso esforço, ela não vem de nós nos esforçarmos para sermos bons, nos esforçarmos para termos amor, nos esforçarmos para amar o próximo, nos esforçarmos para termos paz conosco e paz com os irmãos. Não é uma questão de nós nos esforçarmos para termos um domínio próprio, para nos controlarmos, para sermos bons, para sermos fiéis, para sermos mansos e humildes. Não vem de nós, não cabe esse esforço aí em nossas vidas para que possamos manifestar esse fruto do Espírito. É interessante o que fala lá em Isaías 64:6, que na verdade as nossas melhores obras, eu vou abrir aqui no texto para que possamos ver que na verdade todos nós somos como o imundo, como diz lá no capítulo 64 e versículo 6 de Isaías. Ele diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ou seja, aquilo que podemos produzir de melhor pelo nosso esforço, pela nossa natureza de bom, ele é comparado a um trapo de imundícia. Aquilo que podemos fazer no nosso maior esforço é como um trapo da imundícia. Ou seja, todos nós como folha caímos e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Ou seja, aquilo que podemos produzir de melhor não chega nem perto de uma coisa boa diante dos olhos de Deus. Ou seja, precisamos somente crer em Cristo e assim o fruto do Espírito ele é manifestado em nossas vidas. É interessante a gente pegar um outro texto aqui muito conhecido, é o de João capítulo 15. Nós vimos justamente essa dinâmica aí da nossa vida em Cristo Jesus. Ele começa dizendo no versículo 1: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, é interessante aqui essa dinâmica, que para que nós possamos dar fruto, nós precisamos estar na videira verdadeira. Ou seja, todo ramo que estando em mim não der fruto, ou seja, o Senhor corta, e todo aquele que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Ou seja, aqueles que estão verdadeiramente em Deus, eles dão fruto, esses dão fruto. Ou seja, e nós, para que possamos ter uma vida mais frutífera ainda, nós precisamos estar limpo pela palavra de Deus. Ou seja, diz, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Nós precisamos a cada dia permanecer em Cristo para que possamos ainda dar fruto. Ou seja, uma vida frutífera, uma vida que manifesta o fruto do Espírito, ela precisa estar fundada e arraigada em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos limpos pela palavra que Cristo nos falou, pela palavra que Cristo nos entregou. E assim, por meio dessa palavra que purifica a nossa vida, nós podemos ser frutíferos, podemos ter uma vida frutífera em Cristo Jesus. E ele termina finalizando que, na verdade, sem Cristo nada podemos fazer, ou seja, sem estarmos em Cristo, sem estarmos arraigados, sem estarmos fundados, firmes em Cristo Jesus, não podemos dar fruto. Ou seja, o fruto do Espírito ele não existe fora de Cristo, não existe longe de Cristo. Somente existe se nós estivermos em Cristo Jesus. Ou seja, sem Cristo nada podemos fazer. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, ele vem de uma videira maior. Nesse caso, nós estamos enxertados aí em Cristo Jesus. Somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E assim, por estarmos ligados, por termos uma vida, ou seja, um ramo que é arrancado de uma árvore, ele perde a sua vida, ele se seca, murcha e morre. Mas se nós estivermos arraigados, conectados com Cristo Jesus, nós estaremos vivos e daremos bom fruto, porque sem Cristo nada podemos fazer. É interessante também um capítulo muito conhecido, é o de Salmo número 1. Ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, pois assim ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que cresce e dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto ele fizer prosperará. Ou seja, ali é interessante que ele faz um contraste. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Ou seja, é interessante que aqueles que permanecem em Cristo, meditam na sua palavra de dia e de noite, permanecem arraigados, firmes, conectados com Cristo Jesus, eles são como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ou seja, eles têm o seu alimento, têm essa hidratação, tem essa vitamina, aí tem esses nutrientes necessários para que possa estar firme e arraigado ali. Sempre pode dar o seu fruto na estação certa, ou seja, será frutífero, terá um correto funcionamento, um verdadeiro funcionamento. Ou seja, uma árvore ela é feita para dar fruto. O principal objetivo da sua existência é dar fruto. Mas se ela não tiver os nutrientes corretos, não tiver em um bom solo, muitas das vezes isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento e a sua frutificação. Assim nós, se não estivermos em Cristo, se não vivermos com Cristo, não teremos frutificação, não seremos frutíferos. Mas se nós estivermos em Cristo, seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que damos o nosso fruto na estação certa. E tudo quando fizermos prosperará, ou seja, teremos uma vida espiritual próspera, uma vida espiritual saudável, teremos uma vida espiritual frutífera em Cristo Jesus. Paulo, ao continuar ali a sua exposição na carta aos Filipenses, ele comenta que, na verdade, lá em Filipenses capítulo 3 e versículo 9, ele fala o seguinte,
Eu vou iniciar do versículo 7 para a gente pegar esse contexto. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ou esterco em outras versões, e será achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, nós nos apropriamos da justiça de Cristo que é pela fé. Nós não temos que nos esforçar no sentido de produzir alguma coisa, de chegarmos a Deus pelas nossas forças, até mesmo para o início da nossa salvação, Cristo é que foi nos buscar. Nós somos aquela ovelha perdida que se perdeu e que Cristo foi atrás, o pastor foi atrás. Ou seja, não houve em nós nenhuma ação para que pudéssemos ir a Cristo. A salvação, esse fruto do Espírito que engloba aí essa questão da salvação, é uma obra soberanamente divina e não há méritos para nós aqui. Não há o que elogiar a nós aqui. É somente uma coisa que é totalmente creditada a Deus. Uma justiça de Cristo que já está estabelecida pela vida justa, a vida santa dele, e convém-nos somente aceitar isso pela fé, confiar, aceitar com confiança. Ou seja, nós não nos esforçamos, nós não conseguimos pelo nosso esforço. Não é um pagamento por um trabalho, não é um salário devido a nós, não é um direito nosso. Mas na verdade é uma dádiva de Deus, é uma graça, é um dom imerecido, é um favor que Deus fez para nós. E diga-se de passagem, um imenso favor, um impagável favor, um favor muitas vezes você quer retribuir, quer fazer uma gentileza àquela pessoa que te fez um favor um dia muito importante, mas esse favor não tem como, nós precisamos somente aceitar tanto o favor quanto aceitar que nós não podemos pagar esse favor, retribuir de alguma forma vamos colocar uma palavra aqui muito pequena para descrever isso, para nós retribuirmos essa gentileza aí, né? Muitas vezes o ser humano é assim, nós recebemos uma coisa e nós sempre queremos dar de volta, para que muitas vezes, às vezes a gente quer recompensar aquela pessoa, mas na verdade a gente só não quer ficar devendo ninguém, a gente só não quer, não, ele fez uma coisa boa para mim, eu também preciso fazer uma coisa boa para me mostrar que eu sou bom, ou algo do tipo, sempre tem essa intenção egoísta por trás, às vezes nós somos difíceis de aceitar isso, mas essa é a verdade. Então com Deus não existe isso, nós precisamos somente aceitar com confiança e nos apropriar da justiça de Cristo. E para finalizar esse vídeo, tem uma citação muito interessante do escritor William Barclay, que ele diz que na verdade essa justiça de Cristo ninguém obtém. No seu comentário de Filipenses, ele comenta que essa justiça ninguém obtém, mas Deus é que dá. Nós não precisamos nos esforçar para receber ou para buscar isso, mas nós precisamos somente aceitar com confiança essa obra que é soberanamente divina. Ou seja, eu falei também um pouco da salvação, mas isso engloba justamente a salvação. O fruto do Espírito, ele é a partir do momento que nós nos apropriamos de Cristo pela fé, da justiça de Cristo pela fé, nós estamos em Cristo e assim produzimos bom fruto. Ou seja, entenda que todas as coisas boas que tem em nossa vida é uma dádiva de Deus, vem de Deus, não vem de nós. Nós não somos bons. Bom é Deus que habita em nossas vidas, e o Espírito habitando em nossas vidas, ele suplanta. Nós andando em Espírito, nós não cumprimos assim as vontades da carne, nós não manifestamos assim as obras da carne. E que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos a cada dia entender que essa obra é uma obra soberanamente divina, totalmente de Deus. Não existe nenhum dedo em nós, não existe nenhuma ajuda que nós possamos dar a Deus. É uma obra totalmente e somente de Deus. Amém.